Irmãos, quem tem espírito aí para ouvir a palavra de Deus ainda? Amém. Eu estou com o coração aqui pegando fogo para pregar. Fogo santo está queimando aqui. Amém. Então glória a Ele. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Que será entrarmos diante do santuário do céu um dia, hein? E vivermos experiencialmente, de forma muito concreta e real, isso que nós cantamos, não é? Isso que nós cantamos. Nós vamos abrir a Bíblia, é a palavra dele, Evangelho de Deus segundo Mateus. Eu aprendi esse negócio que eu amei, Evangelho de Deus, que é, né? É o Evangelho de Deus segundo Mateus, ouvindo um amigo muito, muito precioso, muito querido, que eu amo, pastor, reverendo, já esteve aqui, Ronilson, pastor da primeira igreja em Petrolina, um homem de Deus, e que prega a palavra de Deus com muita paixão, com muito ardor no coração. E ele sempre diz isso, né? O Evangelho de Deus, segundo Mateus, segundo João. E não faz vergonha, gente. Tem coisa que é plágio e é feio. Mas quando a gente diz a fonte, né? Aí é referência, nota de referência, né? E tem coisa que a gente tem que imitar mesmo e repetir, porque é coisa boa a gente propaga, né? Coisa boa a gente deve propagar. O que a gente não deve propagar é fofoca, é mentira, é coisa ruim, é maledicências, né? Mas coisa boa. Abra aí no capítulo 24 de Mateus. Esse número só é bonito na Bíblia. 24. Mateus 24, versículo 14. Vamos ler juntos? Abriu aí? Mateus capítulo 24, verso 14. A uma voz vamos ler. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém. Eu quero continuar nesse dia ainda, compartilhando com vocês, refletindo junto com vocês, sobre o título das mensagens do último domingo, o desafio de ser uma igreja missionária, o desafio de ser uma igreja missionária. Essa vai ser então a parte 3 dessa mensagem, não é? E pensando em algumas passagens das Escrituras que pudessem nos conduzir numa reflexão bíblica, sistemática, mas também expositiva da teologia bíblica, do pensamento de Deus, da missão de Deus, da Missio Dei, da missão que pertence a Deus. Há muitas passagens que são maravilhosas e suficientes para que a gente possa pensar um pouco mais, alargar esta reflexão sobre o desafio de ser uma igreja missionária.
E entre esses tantos textos, essas tão várias passagens, seja nos evangelhos ou em outras partes dela, mesmo no Antigo Testamento, a gente tem textos muito bons no Antigo Testamento que, sem dúvida, falam sobre essa missão de Deus para o povo dele. Mas então nós temos o texto que nós acabamos de ler. E esse texto faz parte de um contexto maior, de uma fração maior, que é exatamente o sermão profético que Jesus proferiu. Marcos também vai fazer referência ao sermão escatológico de Jesus, o sermão profético de Jesus, que tratava sobre a destruição do templo e o tempo do fim. E é curioso notar que dentro dessa abordagem que Jesus faz sobre o tempo do fim, aquilo que haveria de acontecer, desde um pouco depois de sua morte, ou de sua vinda, aliás, de seu nascimento, ali pelo ano 70 da era cristã, quando os exércitos romanos, as hostes romanas, capitaneadas pelo grande general romano Tito, cercaram Jerusalém, isto no ano 70, e sitiaram a cidade santa, a cidade do grande rei, e a fizeram cair de joelhos. Os romanos, sob os estandartes da águia, invadiram a cidade depois de a fazerem sucumbir em fraqueza, e destruíram o templo que estava ali reconstruído, já outrora destruído e agora reconstruído, e arrasaram a cidade completamente. Era o juízo de Deus sobre o povo dele, pois este povo não havia reconhecido a visitação do Senhor. Esse povo havia negligenciado a visitação do Senhor. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Louvado seja Deus, pois que na rejeição dos judeus, agora todos os povos, todas as gentes, todas as tribos, línguas, todos que crerem no nome dele, por causa dele, recebem a salvação, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, como diz João, a saber, aos que crerem no seu nome. E aqui então, nessa exposição tão inquietadora que Jesus faz com respeito a eventos futuros, adiante dos dias dos apóstolos, ele diz então: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Isso já por si só já provocava os judeus a uma séria reflexão, haja vista que as leis de Deus e os seus preceitos, os seus mandamentos, o seu evangelho na antiga dispensação estava contido e delimitado dentro da nação israelita. O Senhor deu as suas leis e os seus preceitos a Jacó e a nenhuma outra nação, diz o salmista. Mas agora Jesus, antevendo sua partida, sua morte, logicamente sua ressurreição e também sua ascensão aos céus, ele diz então: este evangelho vai ser pregado em todo o mundo. A boa nova de Deus, a mensagem do rei, que fala de um reino, será pregada para além das terras de Israel, em todo o mundo, em todas as nações, para que o testemunho de Deus seja dado a todos os homens da terra. E ele diz: então, depois que isto for cumprido, virá o fim. Virá o dia em que aquele que agora é anunciado aos homens,
como Filho de Deus, que redime o homem dos seus pecados, Ele virá, Ele voltará. A sua parousia, a sua chegada, a sua epifania, não é? Rompendo os céus, rasgando a atmosfera sobre a nossa cabeça e descendo com poder e glória e acompanhado de milhares de anjos poderosos. Será um dia extraordinário, apoteótico, tremendo. E isso é parte da missão da igreja. É conteúdo da missão da igreja. Dar testemunho aos homens destas verdades, anunciar estas verdades aos homens. Então, no domingo último, nós estivemos pensando sobre esse desafio de ser igreja missionária. Nós ouvimos sobre alguns pontos importantes naquela ocasião, sobre pontos que compõem essa missão, essa vocação que Ele nos dá. Eu fico pensando aqui com os meus botões agora, abrindo parêntese, na quantidade de membros dessa igreja que não estão fazendo nada a não ser estarem deitados na cama ou na frente de uma TV agora, assistindo, maratonando uma série, curtindo o filme que passou a semana programando, ou na beira de uma piscina talvez. Quem sabe até alguns tentando vencer a ressaca da noite no Copa-Vela, porque não tem vergonha, porque não são crentes de verdade. É dia de apanhar, irmão. Não veio com a couraça de ouro nas costas, vai doer. Você já viu que hoje o pastor está invocado, virado no tem-tem, como nós dizemos no Nordeste. Quem assistir essa mensagem vai dar risada depois, não é? Virado no tem-tem de fogo, como dizia minha avó. Mas presta atenção. Você para pensar agora. Quanta coisa Deus nos fala. Talvez você até discorde de algumas delas. Tudo bem. Mas eu não acredito que você vai discordar de tudo. Então, pelo menos uma parte que você não possa discordar. Você imagina agora quantos crentes que não estão fazendo nada. Eles não trabalharam na segurança pública de Paulo Afonso, como bombeiro, como policiais, não. Eles estão deitados em berço esplêndido agora. E essa atitude negligente, pecaminosa, ela é o reflexo da vida cristã medíocre que essas pessoas estão levando. Eles estão pensando que são cristãos, estão pensando que são. Porque Deus está nos falando coisas preciosíssimas. Mas você imagine quantos dos nossos irmãos, o que a gente acha que são, só Deus sabe de verdade, se são, se não são de verdade. Diga-se isso de passagem, não é bom dizer isso, né? Porque podem ser crentes verdadeiros que estão moribundos, doentes, e podem ser crentes falsos, porque aí já era, não tem, está perdido o mesmo negócio, não tem o que fazer. Mas estejam onde estiverem agora, estão perdendo de ouvir a voz de Deus. Deus vai cobrar isso de nós um dia. Na verdade, muitas vezes Deus já está cobrando aqui, só que a gente não percebe. A nossa insolência, a nossa irreverência, o nosso desrespeito. Se tivesse o presidente da Câmara dos Deputados aqui falando, do Senado, Davi Alcolumbre, este plenário talvez estivesse lotado de crentes desta igreja para ouvir
o presidente da Câmara, do Senado, o presidente do Congresso. Se tivéssemos uma autoridade dos homens, ladeado de outras, provavelmente, muito provavelmente, muitos membros desta igreja estivessem aqui agora de manhã. Você sabe por que isso é uma verdade que eu estou dizendo? Você sabe que é verdade. Porque nós não conhecemos Deus de verdade. Nós não conhecemos Deus. Quando a religião se funda na ignorância e na persistência de sermos ignorantes para com Deus, embora Ele nos fale, essa religião é uma fachada de cristianismo. Nós estamos no tempo do fim, irmãos. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Nós estamos nas últimas horas. Às vezes Deus nos faz ser jogados contra a parede, ouvindo coisas duras como essas, porque Ele está gritando aos nossos ouvidos, um megafone de Deus, gritando aos nossos ouvidos: minha noiva, prepara-te, o noivo está às portas. Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Numa igreja pentecostal, se eu tivesse falado isso agora, tinha gente dizendo: aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que eu já fui de lá. Se você ao ouvir isso não manifestou nada, tudo bem. Mas se o seu coração não tremeu, você não se arrepiou, corra, corra, corra para Ele rápido, corra. Você está numa situação terrível, meu amigo, minha amiga. Corra, corra, mas corra com pressa enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai o seu nome enquanto está perto. Nós falamos sobre a grande comissão. Não sei se vai ter escola dominical hoje não. Não sei se vai ter escola dominical hoje. Eu estou aqui em eletricidade aqui. Está correndo eletricidade aqui nos meus membros. Não sei o que vai ser hoje dessa manhã aqui. Se você não veio preparado para passar amanhã, a tarde e a noite aqui de uma vez, se vire. Você sabia que Deus pode fazer um negócio com a gente aqui e a gente não ir para casa mais hoje? Você sabia disso? Não estou dizendo que é uma coisa que eu vou produzir, não. E nem estou dizendo que vai acontecer. Mas se o Espírito dele soprar aqui, como soprou sobre o vale de ossos secos, é arriscado a gente não sair daqui para almoçar, não sair daqui nem para ir dormir, sair daqui amanhã de manhã. E é arriscado aqueles de vocês ficarem em casa, eles ficarem tão preocupados, ligar, vocês não atender, porque isso aqui está tomado pela glória de Deus, e eles virem para cá e aqui ficar também, não conseguir mais sair. Então, se alguma coisa perto disso começar a acontecer, não se desespere, Deus está no controle. E eu desejaria que isso acontecesse, tá certo? Eu desejaria ter essa visitação de arrebentar com tudo, com as nossas estruturas mais carnais, e a gente, depois dessa visitação de avivamento, sabe, a gente sair daqui como que a gente tinha acabado de nascer. E a gente olhou para a grande comissão, nós falamos sobre essa consciência de compromisso missionário, a missão e o Espírito. Mas eu queria falar com você, se der tempo, 2 pontos: missão e oração. Nós podemos orar pouco, irmãos, e eu acho que a gente ora.
Não é uma se a gente ora pouco, será que a gente ora pouco? Não, a gente ora pouco mesmo. Nós podemos ser pouco afeiçoados a nos demorar em oração. Podemos até mesmo, como que por obrigação, não é? Orar, porque eu sou obrigado a orar, porque Deus me obriga a orar, e a gente ora. Mas o que nós não podemos é anular o fato de que a obra missionária e a oração estão intimamente relacionadas. Nós podemos orar pouco, nós podemos orar por obrigação, nós podemos não ter disposição de nos demorar em orar, mas o que nós não podemos é anular o fato de que a missão está intimamente relacionada à oração. Não há missão sem oração. Quando Jesus ele chamou alguns homens para segui-lo, para serem seus discípulos, seus apóstolos, aqueles que seriam seus enviados, a palavra apóstolo significa enviado. Esse momento, esse chamamento dele foi precedido, foi antecipado por um período longo de oração lá no deserto. Você lembra? Quando ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, e o diabo, temos 3 tentações que o diabo fez ao Filho de Deus ali: sobre a pedra virar pão, sobre pular do pináculo do templo, sobre se ajoelhar e adorar a Satanás. Olha que audácia desse ser já condenado. Rapaz, irmão, presta atenção numa coisa. Eu queria chamar sua atenção, porque nós estamos numa batalha espiritual. Satanás teve a ousadia, o príncipe das trevas, o espírito maligno, chefe, ele teve a audácia, a ousadia de ir a Jesus, o Filho de Deus, e dizer a ele: ajoelhe-se e me adore. O que você acha que ele não é capaz de dizer para você, de pedir que você faça para ele? O que você acha que ele não é capaz de chegar e dizer assim: Juan, atenda a minha vontade e faça? Então, quando Jesus chama aqueles homens para serem apóstolos, discípulos dele direto, Jesus antecipa esse momento com um período de oração no deserto. Quando ele falou sobre a grande seara ser grande, ele disse aos discípulos que estavam com ele: orem para que o dono dessa terra, o dono da seara, ele envie, peçam a ele que envie mais trabalhadores, porque somos poucos. A igreja, meus irmãos, missionária é a igreja em oração. Em oração. Afinal, é certo que os poderes das trevas não querem que o evangelho se propague, eles não querem que o evangelho alcance mais pessoas. Não! Então, nesse cenário, meus irmãos, entre o nosso dever dado por Deus e a realidade de uma oposição espiritual que se ergue para nos impedir de fazer o que Deus quer, então orar se torna essencial. Nós precisamos orar. Pela oração sincera e verdadeira, a igreja ela expressa sua dependência de Deus. Pela oração sincera e verdadeira, a igreja se esvazia de sua agenda, ela abre mão de sua agenda como prioridade. Qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa agenda prioritária? Então, orando, nós abrimos mão dessa agenda que nós estabelecemos como prioritária em nossa vida. Pela oração sincera e verdadeira, a igreja, ela desnuda seus compromissos umbilicais, os compromissos do ego, né? Aquilo que enche o próprio ventre. Nós abrimos mão, nós nos desnudamos desses compromissos
Por isso, meus irmãos, o chamado missional de Deus para a igreja precisa estar acompanhado de oração sincera, de oração verdadeira. Porque esse chamado requer de nós, meus irmãos, dependência de Deus, compromisso com a agenda de Deus, colocar o reino e a justiça dele em primeiro lugar. É o que Jesus ensinou. O reino e a justiça desse reino em primeiro lugar. Sem isso, sem dependência de Deus, sem compromisso com a agenda de Deus, sem o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, qualquer empreendimento que pareça missional será só mais alguma coisa que nós fazemos com um objetivo único: a nossa própria glória. Nossa própria glória. Só. Quando lemos Atos dos Apóstolos, irmãos, o livro dos Atos, nós vemos a igreja vivendo em oração. É fácil ver isso lá, não é? A igreja está em oração, orando, várias passagens, a igreja está orando. Assim, meus irmãos, ela foi capaz de enfrentar o Império Romano. Assim ela foi capaz de resistir aos judeus raivosos, inimigos dos seus próprios irmãos judeus, mas que seguiam Cristo ressuscitado dentre os mortos. A ressurreição de Jesus levanta contra nós inimigos, irmãos. Ao mesmo tempo que a ressurreição dele, o poder da ressurreição do nosso Salvador é o que nos mantém, é o que nos impulsiona, é o que nos empurra. Poder da ressurreição dele. Nós temos um Senhor que está vivo. Nós temos um Senhor cujo corpo não foi deixado no túmulo. O fato da ressurreição é um fato porque ela é inegável. A coisa mais fácil para acabar com o cristianismo nos dias dos apóstolos era mostrar publicamente o corpo de Jesus de Nazaré. Mas eles não puderam mostrar o corpo de Jesus de Nazaré ferido. Não, mas é porque os discípulos, o embuste foi esse. Os discípulos roubaram o corpo e deram fim a ele. Só um idiota acredita nisso. Havia uma guarda romana especializada em combate, armada, colocada na frente da pedra que fechava o túmulo do Salvador. O que você acha que alguns poucos discípulos, pescadores, cobradores de impostos, o que você acha? Que o único talvez que fosse bom de espada fosse o zelote que tinha entre eles. O único zelote. Não é? Pedro era desenrolado, né? Mas Pedro não era bom de combate, Pedro era bom de rede. Ele tentou, não foi? Pegou a espada, deu na orelha do servo, o servo do sumo sacerdote. Mas você acha que pescadores, cobradores de impostos iam derrubar uma guarda romana no serviço de proteção do túmulo e roubar o corpo de um homem morto? Nós temos um Senhor que voltou dos mortos. Nós temos um Senhor que disse: vede as minhas feridas, se não sou eu. Eu li algo enquanto eu preparava essa mensagem, essa pregação, que soou assim como um grito no meu ouvido. Eu quero compartilhar isso com vocês. A igreja missionária é a que faz opção definitiva pela oração. Temos de sair daquela acomodação em que muitas igrejas têm vivido, dizendo: nós temos nossa reunião semanal de oração. Não estamos falando desse estilo de igreja. É bom que a igreja tenha reunião semanal de oração. Nós não vamos acabar com essa reunião semanal de oração. Não vamos.
Se não tiver, será muito difícil sobreviver como igreja. Mas isso não basta. É preciso assumir uma vida inteiramente de oração. Nós precisamos disso. Se a gente cultivar uma vida de oração, irmãos, nós vamos vir adorar a Deus cada domingo de uma forma diferente do que nós temos vindo até aqui, talvez. Porque o cultivo da oração vai ser como uma chuva suave, regando o nosso coração e a nossa mente. E esse rio que vai, essa capilaridade de muitos que estão sendo regados ao longo da semana pelo orvalho da oração, tudo isso vai se somar quando a gente se juntar aqui, vai se tornar um rio caudaloso de fervor, de vitória, de alegria, de temor, de vontade de adorar a Deus. Mas sabe por que a gente é frio aqui no culto? Olha, o pessoal lá que diz que a gente é sorveteriano, eles estão certo mesmo. Não fique com raiva não, eles estão certo mesmo. Estão certo. A gente é gelado, é frio. Eu venho há 14 anos falando disso aqui, quase 15, uma década e meia quase. E eu venho falando, mas não muda. Não muda. Para me consolar, talvez alguém possa dizer: pastor, fica frio. De novo. Fica frio. Pareceu agora o desenho dos Incríveis, não foi? Do gelado lá. Fica frio. De novo. Alguém pode dizer assim: pastor, relaxa, cabeça de peixe. Cabeça de peixe. Como assim, irmãos? Não, Jeremias pregou 25 anos a mesma mensagem e o povo não ouviu. Meu Deus. Não, irmão, não deixa eu pregar 25 anos as mesmas coisas não, para ver se alguma coisa muda e não muda. Me mande embora logo antes disso, pelo amor de Jesus. Senhor, não deixe. Porque eu não sei se eu sou igual Jeremias para aguentar. Eu acho que não sou. Porque o camarada pregou 25 anos e o povo não deu ouvido. Eu estou pregando há 14 e eu estou vendo que a igreja não está dando ouvido a muita coisa não. Talvez se descer um anjo, um serafim, será que vai dar jeito? Então ele diz: cada membro da igreja missionária terá de ser alguém dedicado à oração, perseverante e insistente. Toda igreja deve ser convocada à oração o tempo todo. O templo e os lugares de reuniões têm de ser lugares de oração intensa da igreja. Oração e missão, missão e oração. Nós precisamos plantar igreja. Irmão, nós não pode ser uma certeza apenas minha ou do conselho da igreja. Precisa ser uma certeza sua. Você é membro dessa igreja. Você precisa colocar isso no seu coração e orar por isso. Nós precisamos plantar igrejas. Nós precisamos chegar a lugares onde não há o evangelho simples, puro do Senhor, onde precisa de uma igreja bíblica, para que pessoas sejam verdadeiramente alimentadas, socorridas. Nós precisamos plantar igreja, missão e oração. Coloca isso. Não pode ser só nós no conselho falando isso, querendo isso. Precisa ser você, membro da igreja, você. Se Deus, você precisa dizer para Ele: Deus, nós, imagine, essa igreja tem quantos membros, secretário? 247 membros comungantes. Você imagina se 247 pessoas estiverem segunda, terça, quarta, quinta, orando em suas orações: Deus, nós precisamos plantar igreja. Deus vai estar ouvindo a voz de 247 pessoas dessa igreja, estão dizendo a Ele a mesma coisa: Deus, nós precisamos plantar igreja, Senhor. E aí talvez a gente faça o papel da viúva insistente, batendo a porta do juiz, e batendo e pedindo. Mas diferente daquele juiz iníquo, malvado, perverso, né?
que só atendeu a mulher, que atendeu por causa da insistência dela, mas ele atendeu para se livrar dela. Se eu não aguento mais, essa mulher abusa demais, eu vou atender logo para me livrar. O nosso Pai, dono dessa missão, dono da nossa vida, dono da igreja, Ele não é um juiz iníquo. Ele vai atender a nossa insistência, mas não para se livrar de nós. Ele vai atender como um pai que dá o pão ao filho que pede, não a pedra, que dá o peixe ao filho que pede, não a serpente. Ele vai nos dar as bênçãos do Espírito. Vamos orar. Então eu desafio você, eu convoco você, eu conclamo você, membro dessa igreja, a começar a fazer essa oração diariamente. Deus, nós precisamos plantar igreja. Olhe, um pedido que a gente vai orando a Deus insistentemente, ele se torna um pedido tão parte das nossas súplicas, que a gente passa a orar e a gente não consegue mais orar sem pedir aquilo. Então vamos fazer isso. Aí, segundo ponto, caminhando para terminar, vai ter escola dominical, meu irmão, fique em paz. Missão e santificação. A irmã olhou lá atrás para conferir, né? Acho que ela está dizendo assim: falta 15 para 10h30, será? Vamos tentar. Missão e santificação. A igreja missionária é a igreja que se santifica. É necessário, irmãos, que a igreja viva esse processo de santificação para que ela manifeste, para que ela exponha essa dimensão missionária. Assim como não pode haver missão sem oração sincera e verdadeira, não vai haver missão sem santificação do povo de Deus. Porque os impuros, imorais, os devassos, ainda que sustentem o nome cristão, eles não são capazes de fazer missão, irmãos. Não são. Porque o poder da graça de Deus não compactua com a imoralidade, com a mentira, com a desordem. O Espírito Santo, ele tem papel primordial nisso. Bendito Espírito que procede do Pai e do Filho, derramado sobre a igreja, que nos batiza no único corpo, que nos vivifica, que nos sela, que nos consola, que nos conforta, que nos conduz, que intercede junto a Deus por nós, junto ao Pai, até com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito tem papel primordial nisso. Afinal, sem Ele agindo direta e pessoalmente na igreja, simplesmente não vai haver santificação. Não vai. E esse é um processo, meus irmãos, desenvolvido pelo Espírito de Deus em nós, em cada um de nós. É um processo que Ele opera em nós, desenvolve em nós, mas também com a nossa cooperação. Ele não faz isso sozinho, não. Ele starta, ele começa, ele inicia e ele faz o progresso disso em nós, mas com nossa cooperação. Nós cooperamos com ele em nossa santificação, sendo submissos ao que ele nos diz, obedientes. A obediência é uma pérola da coroa cristã. Escuta isso aqui, eu vou repetir, eu quero explorar isso aqui em poucos segundos. Obediência. A gente escuta o que é bom, justo e verdadeiro. A rebelião no nosso coração, a rebeldia do nosso coração, a carnalidade do nosso coração diz assim: não, eu não vou obedecer, não quero, não vou, eu sou assim, sempre assim, Gabriela.
a submissão e a obediência ao que o Espírito fala, ela responde, diz assim: isso é justo, isso é bom, e isso é verdadeiro. Ela obedece, se submete. A obediência é uma pérola da coroa cristã. Nenhum filho de Deus é coroado sem esta pérola, sem esta joia chamada obediência. Eu acho extraordinária aquela imagem que João escreve em Apocalipse, dos 24 anciãos, quando eles se prostram diante do trono do Cordeiro, eles tiram a coroa, né? Você lembra disso? Eles tiram a coroa e colocam assim, aos pés do Cordeiro de Deus. Que imagem! Que imagem extraordinária! Obediência, submissão, autoridade. Eles rendem a autoridade, o louvor, a glória a Ele. Essa coroa cristã colocada em nós, ela precisa ser tirada da nossa cabeça e colocada na frente do Cordeiro de Deus, aos pés dele. Esse processo tem que ser constante, crescente. Tem que ser assim. Irmãos, é importante, o preparo intelectual é importante para a missão, prepararmos-nos intelectualmente, é importante. Entender de modo bíblico o conteúdo da nossa pregação missional, a nossa mensagem missional, é importante. É importante e necessário que tenhamos entendimento das doutrinas básicas e saibamos apresentá-las de forma simples às pessoas. Não é um discurso acadêmico, de forma simples. É importante nós termos como igreja uma boa estratégia de abordagem e apresentação do Evangelho, é importante. Mas essas coisas, elas não são tudo. A igreja precisa de preparo espiritual. A igreja precisa de preparo espiritual. Nessa batalha espiritual, então, o Evangelho é sobre uma mensagem celestial e não sobre uma mensagem terrena. A mensagem que nós temos para o cumprimento dessa missão, ela é uma mensagem que desceu do céu, ela não é da terra. Nós estamos lidando com um negócio que não é daqui. Nós estamos lidando com algo que é do céu, irmãos. Veio de cima. Os verdadeiros inimigos não são os da carne e os que têm ossos, mas são os inimigos espirituais. Estes são os verdadeiros inimigos. Às vezes a gente se confunde, a gente pensa que o verdadeiro inimigo são os que vestem carne e osso. Mas Paulo diz que não. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra os principados e as potestades que estão nas regiões celestiais. A missão, ela é uma missão espiritual, portanto, precisa estar na base, no fundamento do nosso preparo, a vida espiritual. Sermos espirituais, não carnais. Note você que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a 20, ele fala exatamente disso. Se você nunca prestou muita atenção nesse texto, preste atenção agora. Efésios 6, de 10 a 20, Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo já está falando aqui, ser fortalecido, força, poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo arma ciladas contra todos nós. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido, depois de vocês vencerem, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O diabo é como um flecheiro, ele está atirando as flechas dele incandescentes, incendiárias. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Olha que interessante. Com toda oração, orando em todo o tempo no Espírito Santo, e para isso vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Perseverando, vigiando, tem que vigiar, tem que perseverar. E também por mim, Paulo diz, olha, também por mim, para que me seja dada. Veja que a linguagem de Paulo, o que ele fala, é dentro de um contexto de pregação do evangelho, de proclamação missional. Ele diz, também por mim, para que me seja dada no abrir na minha boca a palavra, para com intrepidez, ousadia, fazer conhecido o mistério do evangelho. Missão. Para fazer essa missão tem que ter preparo espiritual, tem que estar vestido com a armadura do Espírito, tem que orar, tem que suplicar, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Isso aqui é lindo. A missão, ela requer santificação. João 17:17, Jesus diz, santifica-os, orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ao mesmo tempo, ela é o instrumento para salvar os perdidos, porque eles são salvos pela pregação da palavra, mas também é o instrumento que nos santifica. O que nos santifica é o que salva lá. O que já nos salvou um dia é o que Ele está nos santificando. Então a palavra do início ao fim. O porta-voz real para o mundo precisa ser separado do mundo. E quem é o porta-voz real para o mundo? Somos nós, a igreja. Nós somos o porta-voz de Deus para o mundo. E esse porta-voz que porta a mensagem real precisa ser separado do mundo. Por isso precisa ser santificado. Missão e santificação. Que a palavra santificar é separar, cortar, tirar. Deus não usaria o mundo para falar ao mundo, meus irmãos, mas Ele usa aqueles que Ele tirou do mundo para falar ao mundo. É por isso que Ele diz, eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Na medida em que essa igreja se sente separada por Deus, ser missionária para a igreja é caminho natural e certo de ser seguido. No momento que nós entendemos que nós somos separados por Deus, então essa igreja, ela entende que o caminho certo e o caminho natural é seguir essa rota da vontade de Deus, da proclamação do evangelho. Escolhamos o caminho da obediência ao Senhor, escolhamos o caminho da santificação para o Senhor, para que nós possamos realizar essa missão nossa como porta-voz de Deus. Missão e oração, missão e santificação. Que oremos para que o Senhor nos use, que oremos para que sejamos santificados, e então nós possamos ser igreja missionária.
para que este evangelho do reino, que é a mensagem do rei, seja espalhada pelo mundo, espalhada entre os homens, entre as pessoas, e então nós possamos ver o fim chegar, nós possamos ver o Senhor voltar. Que seja assim, que nessa manhã nós possamos nos sentir despertados, saculejados, acordados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Cristo, seu Filho. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé se você puder. Nós vamos agradecer. 10h28. 10h28. O meu é 10h28. Vamos orar ao Senhor. Depois vamos confessar a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e graça. Ó Senhor, que não sejam meramente palavras o que falamos e o que ouvimos. Nos ajuda, Senhor, a viver essas coisas, a praticá-las. Ó Deus, nos cura, nos trata, nos desperta, nos move. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra ouvida possa provocar em nós uma mudança de mente, de coração, de comportamento. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa desobediência, Senhor. Perdoa a nossa indiferença, Senhor. Perdoa a nossa irreverência, Senhor. Perdoa a nossa apatia, a nossa frieza. Ó Deus, obrigado. Que o teu amor aqueça os nossos corações. Que a disciplina do Senhor recebida nessa manhã produza o fruto de vida e paz. Em nome de Jesus. É assim que oramos. Amém.